Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou Raquel, enfermeira, consultora em amamentação. E se você chegou até aqui, provavelmente você está grávida, ou está gestante, ou de repente acabou de ter o seu bebê, mas com certeza está atrás de alguma informação sobre a consultoria de amamentação, problemas com a amamentação ou cuidados ali com o seu bebê, né? Então, assim, o que é essa consultoria de amamentação que hoje se fala tanto, né? Tantas consultoras trabalhando com isso. Qual que é a necessidade de se ter um acompanhamento de alguém especialista em amamentação, né? Desde quando se precisou disso? Desde quando começa? E, enfim, a gente tem uma questão muito cultural aí de que amamentar ela sempre foi muito difícil e que a mulher ali no momento que está amamentando vai ser difícil mesmo, que o peito vai sangrar, que ele vai machucar e que é isso que ela precisa dar mamar dessa maneira, que o peito vai calejar e ela pode morder um pano na hora que estiver amamentando para ir suportando as dores, enfim, vivendo esse processo, né? E na verdade ele não precisa ser dessa maneira, né? Na verdade é que culturalmente acredita que houve-se uma normalização de que as coisas fossem dessa maneira. E assim, para a grande maioria das mulheres, a amamentação ela vai acontecer com algumas dificuldades mesmo, né? Porque é um processo novo ali, é um bebê que também está aprendendo a mamar, é uma mãe que também está descobrindo ali num outro momento, e então assim, são novas descobertas aí para essa família, né? E como que seria esse acompanhamento, como que a consultora ali, esse profissional capacitado, especialista em amamentação pode te ajudar? No caso, eu começo a acompanhar as famílias ali desde a gestação, né? Essa família me procura, a gente já vai organizando qual que seria o melhor período para a gente poder estar fazendo as consultas, seja elas online ou presencial. E o que a gente precisa ver nessa consulta, né? O histórico familiar ali, porque assim, as questões culturais de família, se amamentaram, o quanto que é importante a amamentação para essa família, o quanto que é importante a amamentação para essa mãe, para esse companheiro, o quanto que eles defendem, o que eles pensam com relação à amamentação, são fatores importantes. As questões culturais também, e claro, o histórico de saúde dessa mulher aí, a gente avaliando, né, de cirurgias mamárias, históricos de saúde, se tem diabetes, cirurgias que passou, enfim, são inúmeros fatores que eles podem ali estar impactando na amamentação ou não. E casos aonde, de acordo com históricos ali de saúde dessa mãe, né, dependendo do que ela tiver de histórico de saúde, possa já impactar na amamentação, existem alguns casos que a gente já pode trabalhar algumas coisas para poder, algumas técnicas já para poder prevenir algumas intercorrências que possam acontecer após o nascimento do bebê. Mas no geral a gente trabalha bastante já com informações de qualidade, informações precisas, daquilo que é baseado mesmo em conhecimento científico, não é baseado em achismo, não é baseado nas minhas experiências pessoais, eu como mãe, o que funcionou para mim, porque o que funcionou de repente para mim pode não funcionar para aquela família. Mas assim, o momento em que essa mulher vai ali, ela se depara e ela vai ter o seu bebê, a depender do hospital que tá, a gente nem sempre sabe se esse hospital ele é pró-amamentação, se tem uma equipe que ela é muito, muito boa treinada para isso. E hoje em dia, se pensando em equipes de enfermagem, nem sempre a gente pode contar com o suporte de uma equipe para estar ali dando tanto auxílio para essa família. Eu já estive do outro lado ali trabalhando como enfermeira hospitalar. Eu sei que muitas vezes as demandas são muito grandes e a equipe de repente não consegue atender a todas as demandas daquilo que as famílias ali com o bebê elas acabam necessitando, né? E muitas vezes essas famílias chegam de maneiras despreparadas, né? E alguns profissionais também que estão ali não estão tão atualizados, passam informações que mais atrapalham também no processo de amamentação. E é uma família que pode ir para casa cheia de dúvida, com bastante dificuldade, e aí começa o momento de ficar chutando, né? Erros e acertos ali para amamentação, com dicas que pega de uma blogueira, de uma vizinha, de um parente. E nem sempre essas orientações elas são mais assertivas, né? Porque elas são chutes para, de repente, algum problema que pode estar acontecendo. E quando a gente conta com um profissional capacitado da amamentação, esse profissional ali, ele tá apto a poder avaliar essa família, essas dificuldades e propor estratégias e maneiras
que esse bebê ele seja alimentado, né? Que garanta essa alimentação aí do bebê, de uma boa amamentação. E ter um olhar também para as dificuldades que possam surgir durante esse processo de amamentação e como resolver essa amamentação, se precisa de avaliação de outros profissionais, que estratégias utilizar, de uma maneira que essa amamentação ela seja protegida, né? E claro, ali pensando também, a gente não vê só a mãe, peito e neném. Isso envolve todo um contexto familiar, é um momento que a mulher está extremamente fragilizada. O puerpério ele é uma fase bem estável, porque é um boom de hormônios que faz ali, são muitos sentimentos envolvidos. Então ela é uma fase extremamente delicada. E a amamentação, nesse contexto todo, eu falo que ela é a primeira coisa que roda, porque assim, a linguagem do bebê qual que é? É choro. Os bebês choram, né? Os bebês choram por inúmeros motivos. Mas sempre que tem um bebê que ele tá mamando de maneira exclusiva, que a mãe tá ali com aquele peito e esse bebê chora muito, toda a culpa cai sobre a amamentação. É sempre o bebê que está passando fome. Então a gente fala que a primeira coisa que acaba rodando é a amamentação, porque em muitos casos pode se entrar com a fórmula de maneira desnecessária, né? Sendo que não seria necessária a prescrição desse complemento, começa-se o uso de bicos artificiais, mamadeira, chupeta, e aí ele é um caminho para um desmame, para uma queda na produção de leite ali dessa mulher. E para uma mãe ali, que amamentar para ela era muito importante, e ela acabou se perdendo nesse processo por conta dessas questões, né, que são muitas informações, às vezes isso é muito ruim para a mãe, isso é muito ruim porque era um desejo dela. E de repente ela faz muitas coisas que, de repente não, né? Muitas vezes ela faz coisas ali que estavam ao alcance dela, que era o que deveria ser feito, mas acaba se comprometendo essa amamentação. E a gente pensa assim também, que ali na amamentação, né? Aquilo que você oferta para o seu bebê também, como um bico artificial, como alguma coisa, o bebê também faz as escolhas dele, né? Então, assim, eles não vêm com um manual da gente poder entender e falar, de repente, dar só uma chupeta ou uma mamadeira e ele não vai ter confusão de bicos. A gente não sabe. Tem bebês que, de fato, não tem, demoram para ter, e tem outros que, uma vez que pegam a mamadeira ou chupeta ou fórmula, já apresentam uma dificuldade muito grande com relação à aceitação ali do peito, né? Então, assim, o trabalho que eu faço, que realizo aqui de consultoria, a gente já começa com esse trabalho logo ali na gestação dessa paciente, a gente vê quando vai ser a época do parto, pode-se fazer, de repente, alguma visita no hospital. Depois que essa paciente tem um bebê, ela chega em casa, a gente já agenda uma visita, a gente já vai falando sobre os possíveis acessórios que podem ser utilizados para amamentação. Eu sou uma pessoa que ali no acompanhamento, nos acompanhamentos, eu não sou uma pessoa que sai orientando comprar 1000 apetrechos e investir em 1000 coisas, porque assim, o bebê nasceu, gente, e graças a Deus, né, que o mundo não vai parar porque o nosso filho nasceu, porque o seu filho nasceu. Então, assim, tem coisas que podem ser adquiridas depois. Então, eu acho que essa questão também de avaliar ali os gastos daquilo que vai relacionados ao enxoval da amamentação, ele também é muito importante. Por exemplo, comprar uma bomba extratora. Qual que é o objetivo da bomba extratora? Essa mulher ela vai ficar em casa, ela vai sair. A partir disso, a gente pode delimitar aí se ela vai precisar de uma bomba melhor ou não, se vai conseguir alugar, mas não precisa ser um desespero tão grande para sair comprando certas coisas. A depender do que for a avaliação daquela família, a gente já consegue fazer sugestões ali mais direcionadas. Claro que tem acessórios ali que eles são quase que indispensáveis para todas as famílias, né? Mas isso aí depende de uma avaliação muito individual. E esse acompanhamento, ele segue ali, né, a depender do que fica combinado ali na contratação, né, do nosso trabalho de consultoria. A gente faz, depois volta para reavaliar esse bebê, vai vendo como que vai sendo desenrolado esse processo de amamentação. E associado a isso também, eu realizo o trabalho ali de cuidados com o bebê. Porque é muito difícil a gente falar sobre a amamentação e separar isso dos primeiros cuidados com o bebê, principalmente para uma família ali, que é o primeiro filho, que fica cheio de dúvidas, de medo. Então acaba não sendo só peito, né? Então acaba sendo dúvidas com relação à troca de fralda. Por exemplo, quando o bebê toma uma mamadeira, né? Digamos a família ofertou lá 30 ml para esse bebê.
A família, ela sabe que aquele bebê tomou 30 ml e que daqui 3 horas ele vai tomar mais tantos ml. E com a amamentação, os dados são mais subjetivos, porque o bebê está ali no peito e você não sabe quanto que esse bebê mamou, se ele está satisfeito. Então, assim, qual que é a segurança e como que a gente passa essas informações para a família para que elas tenham autonomia? Então, assim, gente, um bebê que ele está em aleitamento exclusivo, que ele está mamando bem ali no peito, a gente avalia como que esse bebê está mamando, como que tem sido a sucção desse bebê, como são as eliminações desse bebê, xixi, cocô, até porque desde o nascimento até os primeiros dias de vida, existem coisas que a gente vai observando, tanto quanto a características, volume de xixi, de cocô, que elas vão te demonstrando se o bebê está tendo saciedade, se é um bebê que está mamando de maneira efetiva, além de algumas coisas no comportamento do bebê também, que são fatores extremamente importantes. Então, eu falo assim, os primeiros dias do bebê ali em casa, eles são primordiais, assim, porque é uma família com um sentimento muito diferente, de muita expectativa, né, de amor, afinal, um bebê que chegou, envolvido com todo esse processo. Então, é uma fase arriscada porque a amamentação pode se colocar em risco. E contar com o trabalho do consultor de amamentação, do especialista em amamentação, é justamente para ajudar as famílias a encontrar o melhor caminho, protegendo essa amamentação e propondo aquilo que funciona melhor para aquela família, né? E nas consultorias também, a gente conta com recursos tecnológicos, né? Eu trabalho com o uso da laser terapia, que é o laser de baixa potência. Ele é um recurso, na verdade, porque para um bebê mamar bem, para ter boa extração de leite, isso dali é o manejo da amamentação. É uma avaliação do profissional e ok, né? Mas o laser, por exemplo, digamos que essa mulher ela teve alguma fissura mamilar, que esse peito veio a machucar. O laser ele é um excelente recurso nesse momento. Ele melhora muito, muito as lesões ali que tem. Ele promove uma cicatrização de uma maneira muito mais rápida, né? Mas ele é um recurso que, se for utilizado de maneira isolada, sem o acompanhamento de uma consultoria, é a mesma coisa de torrar dinheiro, porque se está machucando, se tem alguma lesão, a gente precisa identificar e corrigir aquilo que está ocorrendo, né? E o laser ele também pode ser utilizado na pojadura, que é a descida do leite, o período em que as mamas ficam muito cheias, engurgitadas, ele ajuda muito nessa modulação dessa inflamação, na aplicação da ferida operatória de cesárea, para parto normal. Se tiver lacerações, algumas coisas, a gente consegue trabalhar bem ali com o laser, ele dá um excelente resultado. E tem um outro recurso também que eu coloco em conjunto ali com o meu trabalho dessa consultoria mais completa, que é a aplicação do tape, né? Que a bandagem, não sei se vocês já viram algumas vezes, é usado muito para estética. Então, assim, o tape ali, essa bandagem, né? Ela pode ser utilizada ali no pós-parto. Abdômen, né? Hoje em dia não se é mais indicada a utilização de cintas abdominais. Então tem mulheres ali que no pós-parto se sentem desconfortável, a barriga um pouco mais dolorida, com aquela sensação de que os órgãos estão um pouco soltos, né? E assim, a utilização do tape, ela te dá essa firmeza, ela faz uma modulação dessa inflamação, ela diminui esses edemas que tem e te dá mais conforto, o que impacta também essa melhora na amamentação, né? Porque além de você estar lidando ali com o novo momento de amamentar um bebê, de estar alimentando o bebê, você tem ali um abdômen que está um pouco aumentado, que está um pouco dolorido, e o tape ele também te auxilia, né? O taping, ele pode ser usado também para membros inferiores ali, para as pernas, às vezes ficam extremamente inchadas, a gente consegue fazer como se fosse uma drenagem também. No período que a mulher está ali ainda na gravidez, para dores lombares, ele também pode ser utilizado. Ele só precisa ser avaliado cada caso, porque em alguns casos, algumas mulheres podem não poder fazer a utilização desse recurso, mas isso tudo cabe ao profissional estar ali avaliando. Então, assim, o desejo de amamentar ele é muito forte, está muito presente aí para vocês. Quer conhecer um pouco mais do trabalho, que ele é totalmente direcionado aí para as famílias, pode estar entrando aqui em contato, tá? Venha conhecer mais e visite mais aqui, porque vai ter muitas dicas e muitas orientações de como vocês podem estar aí cuidando desse bebê e esperando esse que é o melhor momento da vida de vocês, tá certo? Um beijo!